Não acredito muito nele não, meu marido está de prova que essas coisas funcionam. Talvez aumente sim, o problema talvez seja o médico. Será que eu estou errado no aumento peniano? Exercício para aumento peniano funciona? Bom, hoje eu vou responder as perguntas dos inscritos. É o assunto de hoje, Neurologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e este é Urologia Descomplicada. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, se ainda não são inscritos, e compartilhar com seus amigos se gostarem do vídeo. Bom, um dos vídeos que mais tem audiência e mais views no meu canal é sobre os exercícios para aumento peniano. Se você não viu, dê uma olhada que é bem interessante. Eu vou deixar aqui um card no vídeo e também vou deixar um link aí embaixo para você assistir. Também tem vários vídeos interessantes aí no canal. Pode dar uma olhada na lista. Bom, é um assunto muito polêmico realmente, porque todo mundo procura aumento peniano. Se você procurar na internet vai ter 1000 fórmulas, 1000 receitas para você poder, 1000 medicações e exercícios e gel e tudo que é coisa para aumento peniano. Porém eu tenho os vídeos aí que mostram que nada disso funciona e eu explico muito bem explicado porque funciona. Mas parece que as pessoas não assistem o vídeo até o final ou acham que eu estou aqui falando bobagem, acham que eu estou querendo vender cirurgia ou estou querendo ganhar dinheiro de outro jeito. Não sei o que as pessoas pensam, mas interessante é que a internet está cheia dos palpiteiros e dos cientistas de primeira viagem, né? Porque todo mundo dá os argumentos, mas tirados da cabeça, né? Porque aqui vocês sabem que eu só falo embasado em ciência, embasado em estudo científico, embasado em medicina de verdade, não tem nada de achismo. Mas vamos lá, eu vou ler os comentários aqui e vou comentar. Mas primeiro assim, tem vários comentários na mesma linha. Temos aqui o Alpha Man. Na verdade, existe muito exercício que sim pode aumentar, pois existe o gel dilatador, que é um estimulante sexual capaz de aumentar o pênis, mas é claro que ninguém vai dizer isso, pois os médicos preferem que você faça uma cirurgia bioplastia que custa 20 mil. A Vitória. Não acredito muito nele não, meu marido está de prova que essas coisas funcionam. O Marcelo. Talvez aumente sim, o problema talvez seja o médico. O Olim. Aumenta sim, mas todos os médicos são combinados para dizer que somente com cirurgia. Tem um outro rapaz que diz aqui, o John. Talvez eles falam que não funciona porque os médicos não ganham nada com isso. É igual a hemoterapia. Vários estudos indicam a eficácia, mas a maioria dos médicos condenam aqui no Brasil como ineficaz. Me agradeçam pela informação. Vou agradecer sim, John. O Adriano. Esse médico vai me desculpando, mas eu mesmo com a mistura de suplementos como tríbulo, ginseng, maca peruana e xanthofarmélia escabrosa e 2 exercícios que eu faço em conjunto com a bomba peniana já consegui aumentar 5 centímetros em 6 meses. Oi doutor, o Cícero. Exercício funciona assim, eu fiz o meu pênis aumentou de 4 a 5 centímetros e também engrossou bastante. O Lucas. Um amigo meu comprou um kit com exercício peniano e funcionou, ele me recomendou, mas nunca comprei por questão financeira. Exercício funciona assim, doutor. O Renato. Exercício funciona assim, só que os médicos nunca vão falar a verdade porque eles não querem perder dinheiro com cirurgia. Mas funciona sim, já vi vários depoimentos. É isso aí, tá assim, tem dezenas de comentários desse mesmo estilo, tipo, funciona assim porque funcionou comigo, funciona assim porque no meu amigo funcionou, funciona assim porque o médico só quer ganhar dinheiro com cirurgia, por isso que fala que não funciona. Bom, eu expliquei bem detalhadinho no meu vídeo sobre exercícios para aumento peniano, e se você não viu também eu vou deixar o vídeo para gel para aumento peniano, que eu explico como funciona o método científico para desenvolvimento de medicações e cirurgias e o que quer que seja. Para você poder fazer um tratamento, para você poder desenvolver um tratamento e dizer que aquilo lá funciona, você tem que ter um estudo com muitos pacientes e além de tudo, esse estudo tem que englobar variáveis, né? Não adianta você fazer em vários pacientes da mesma idade, em vários pacientes da mesma complexão física, vários pacientes magrinhos, você tem que pegar paciente gordo, magro, paciente velho, paciente novo, paciente com tamanhos variados de pênis, então você precisa fazer isso em centenas de pacientes. E normalmente você deve fazer isso, se possível, em várias regiões, em vários países, para você também não incutir em erro de raça, em erro de cada localidade. Tá? Então são estudos que normalmente para você validar alguma coisa tem que ser um estudo bastante caro e bastante difícil de fazer, mas para a maioria das medicações isso daí é feito.
E além de tudo, existe a variável do paciente e a variável do médico. Então, quando você vai fazer um estudo, você tem que fazer um estudo chamado duplo cego, né? O médico não pode saber que o paciente está usando a medicação e nem o paciente pode saber que ele está usando a medicação certa. Então, você sempre compara uma medicação ou um exercício com placebo. Então, se você vai fazer um estudo sobre o exercício peniano, por exemplo, você vai dar para alguns pacientes o exercício certo, e para outros pacientes você vai ensinar um exercício errado, só uma massagem, alguma coisa. E nem o médico e nem o paciente vai saber qual que é o certo e qual que é o errado. Porque se o médico for aferir isso daí sabendo o que ele está usando, ele pode já ficar induzido ao erro. Porque ele já está sabendo que isso daqui está usando o que é certo. Então eu vou medir com mais cuidado porque eu acho que isso aqui vai dar certo. Então isso chama-se estudo duplo cego. Então não existe estudo em que o paciente faz a aferição dos resultados. Porque ele já está induzido ao erro. Ele já tá, se ele souber que ele está usando a medicação e se ele mesmo for medir o resultado dessa medicação, é óbvio que ele vai achar que está funcionando se na cabeça dele está funcionando. Então, o placebo, que são medicações que não têm efeito nenhum, ou exercícios que não têm efeito nenhum, ou cirurgias que são feitas só para comparar com a cirurgia certa, ele tem um efeito psicológico. Tudo tem efeito psicológico. Só que a gente, na medicina, a gente pesquisa as coisas que têm efeito real. Então, se alguma coisa ou alguma cirurgia, algum remédio tem um efeito igual ao placebo, ela não funciona, porque ela tem só um efeito psicológico. Então, todas essas pessoas que estão dizendo, olha, comigo funcionou, com meu vizinho funcionou, com um amigo, não sei o quê, não tem validade científica nenhuma isso daí. Porque a pessoa, primeiro, ela está medindo certo? Tem um jeito certo de você fazer a medição peniana. Assim, tá fazendo certinho, tá, a régua é igual para todo mundo? Não sei, vai que a pessoa tem uma fita métrica em casa, a outra está usando uma régua, a outra está usando um copo para medir, então tem que ser tudo padronizado. E outra, essa pessoa, ela mesma está tendo o efeito dela, então será que quando ela usou o gel ela não quis, ela esticou um pouquinho mais o pênis na hora de medir, ela apertou mais ali o pubis na hora de medir? Então é totalmente inválido a pessoa que está usando a medicação que você quer testar, fazer a aferição dos resultados dessa medicação, porque isso incute em vários erros. Então, isso não tem validade científica nenhuma. E isso valeria no máximo como um relato de caso. Digamos que tem um doutor num hospital tal que está fazendo tal exercício e ele fala que aquele exercício funciona para aumentar pênis e ele conseguiu uma média de 2 centímetros nos pacientes dele. Todo mundo vai ficar interessado e vai saber o que aquele doutor está fazendo. Então, eu vou tentar no meu hospital reproduzir isso. E aí eu faço e não consigo reproduzir com os mesmos métodos daquele doutor. Então, um tratamento médico, para poder ter validade, ele tem que ser reprodutível. Então não adianta uma pessoa conseguir um resultado excelente num lugar, num hospital, ou então um número de pacientes, e ninguém mais conseguir esse resultado. Então isso também não tem validade científica nenhuma. Então não adianta todo mundo falar que aqui funcionou. Isso aí não foi medido cientificamente. Não tem como dizer se é verdade. E a maioria não é verdade, a maioria é efeito placebo, é efeito psicológico. O cara quer acreditar que funcionou, ou, como eu falei no outro vídeo, a maioria quer vender o produto. Então um monte de gente aqui, eu não duvido nada que sejam pseudônimos de pessoas que vendem o gel ou vendem livros para exercício querendo ganhar dinheiro. Tá? Então isso não tem validade científica nenhuma. Tá? Podem falar o que quiserem que funcionou com fulano, porque isso na medicina não tem. Já tem estudo do jeito que eu falei, com um monte de gente vendo exercício e não exercício mostrando que não funciona. Então não adianta, pode espernear, gente, não funciona. Se você quiser fazer, pode fazer. Você vai estar perdendo seu tempo. Tá certo? Eu não estou falando nada. E outra, eu vou rebater mais uma vez aqui de que o médico não fala de exercício porque é barato e ele quer vender cirurgia. Procure no meu canal, também vou deixar o link aí. Eu falo que cirurgia para aumento peniano também é picaretagem. Eu não ganho dinheiro com cirurgia. Tá certo? Eu estou prestando um serviço aqui para você não perder seu tempo, para você não ficar caindo na mão dos outros que querem ganhar dinheiro, não eu. Quem está vendendo livro de exercício, quem está vendendo gel, quem está vendendo técnicas mirabolantes para aumento peniano é que está querendo ganhar dinheiro às custas da sua ignorância. Eu não. O meu canal é de graça. Então você assiste e tenha a informação da ciência. Então agora, você acredita em quem você quiser. Bom, vamos lá. Mais perguntas. Só por curiosidade, Elstrom, as pessoas aumentam o pescoço, beiços, orelhas, couro da barriga quando engordam, muito emagrecem. Por que com a estrutura do pinto seria diferente? Cadu, meu nobre amigo, o braço tem osso e pênis não. E
Cresce sim, tem que puxar de forma natural para não dar lesão. Cícero: mas doutor, o pênis sim não é um braço com osso, mas é um músculo que retrai a longa. Desculpe, mas você está enganado. Fábio Bentes: tal mitose celular, multiplicação das células e por isso funciona o alongamento dos lábios em muitos índios, alongamento do pescoço nas mulheres, girafas, acertos dentários com os de aparelhos, etc. Até os ossos partidos fixados próximos 1 cm por suportes metálicos, com o tempo os espaços vazios são preenchidos por células ósseas. Paulo Roberto: uma coisa que eu posso afirmar com o exercício, eu consigo fortalecer o meu pênis, fica mais rígido e mais resistente, porque o pênis é composto de nervos, braços jamais vai crescer, mas sim engrossar. O braço tem osso, o pênis não tem osso. Leandro: e por que os africanos esticam os pescoços com aquelas argolas? Seu pescoço com 2 S's, hein, Leandro? João Santana: com todo respeito, doutor, eu discordo da opinião do doutor. Nesses casos que cito abaixo foram conseguidos resultados de alteração do corpo humano através de tração moderada por muito tempo. Os lábios cresceram de forma exagerada, furos de orelha se tornaram imensos, os pescoços também ficaram enormes e as cinturas, sendo pressionadas por tempo longo, acabaram por ceder. Desta forma, acredito que o tracionamento do pênis durante muito tempo iria forçar o mesmo a se alongar. Isaías: em relação ao exemplo de um braço humano em um exercício em que ele não alonga por causa do exercício, eu até entendo, mas deve-se notar que o braço humano possui ossos estruturais enquanto o pênis não tem. Então eu acho possível sim um alongamento de 2 ou 3 centímetros. Bom, o pessoal está falando isso porque no vídeo sobre exercício eu cito que, por exemplo, um braço você consegue aumentar o diâmetro dele se você fizer exercício, porque o músculo hipertrofia e você vai conseguir aumentar o diâmetro. Mas você não consegue alongar o braço com exercício porque ele é composto de osso tal, e você não vai conseguir alongar o osso. Então eu usei essa analogia para dizer que o aumento peniano não funciona, e todo mundo aqui está me contestando com argumentos muito científicos, né? Ou não. Vamos lá então, vamos explicar com ciência para vocês, tá? Então é o seguinte, essa história que você consegue alongar o osso com o uso de aparelhos é verdade. Eu vou deixar aqui, na verdade eu vou colocar aqui uma imagem de um alongador de Ilizarov, tá? Isso aí é um aparelho inventado por um cientista russo, o Ilizarov, em que você coloca esse aparelho ao redor do osso, você tem que passar uns parafusos pelo osso, você tem que quebrar o osso, e aí você vai aos poucos aumentando o espaço com esse aparelho entre o osso, e aquele espaço vai sendo preenchido por novo tecido ósseo, e desse modo você consegue alongar alguns ossos. Então isso acontece quando pessoas têm acidente, principalmente na perna, isso é muito utilizado, por exemplo, e a pessoa perde o osso, ou o osso quebra e cicatriza, ele fica mais curto. Então isso daí é feito para tratamento de lesões, né? Na China, em alguns lugares, a gente sabe que o pessoal usa mesmo com pessoas saudáveis para crescer, para a pessoa aumentar de tamanho, embora isso seja eticamente bastante discutível, né? Porque também não é tão tranquilo assim, tem vários problemas em você usar esse alongador. Mas veja bem, isso acontece porque, como eu falei, você tem que quebrar o osso vai sendo preenchido com um novo tecido ósseo. Só que esse novo tecido ósseo, ele é totalmente desorganizado, ele não tem muito a estrutura do osso normal, é como se fosse uma cicatriz de osso. Na verdade funciona, mas ele não tem a rigidez do osso original. Claro, para quem já está com a perna quebrada, com a perna menor, vale a pena, né, você conseguir restabelecer, mas essa perna ela é mais sujeita a fraturas do que o osso original. Com o pênis, se eu for fazer isso, vai dar bastante problema. Se eu colocar uns parafusos no pênis e cortar o corpo cavernoso e ficar esticando, primeiro que se você cortar o corpo cavernoso vai sangrar e você vai morrer, né? Porque o corpo cavernoso basicamente é composto de uma estrutura, eu vou deixar aqui um desenho aqui também da anatomia do pênis do corpo cavernoso. Ele é composto de vários vasos sanguíneos, uma estrutura rígida ao redor dele, que é a túnica albugínea, tá? Tem nervos, tem artérias, tem veias, ele é bastante complexo. Então se você cortar, isso daí vai sangrar, você não consegue cortar e deixar ele cortadinho como você faz com o osso, que é bem diferente. Então são estruturas totalmente diferentes. E outra, mesmo que você conseguisse cortar o corpo cavernoso e você começasse a esticar, o que ia preencher esse corpo cavernoso seria tecido cicatricial, tecido que não funciona. O corpo cavernoso, para funcionar, ele tem uma estrutura muito delicada, ele tem que ter essa irrigação sanguínea, tem que ter uma inervação correta, tem que ter artérias e veias funcionando ali harmoniosamente. Não adianta você preencher isso com tecido cicatricial. No corpo humano, poucas células se regeneram totalmente sem deixar cicatriz.
Quase todos os tecidos do nosso corpo, quando eles se regeneram, quando você tem uma lesão, eles vão formar uma cicatriz. Às vezes mucosas não, por exemplo na boca dificilmente deixa cicatriz, mucosa de estômago, coisas que são mais mucosas normalmente não deixa tanta cicatriz. Agora a própria pele, se você cortar, vai ficar um tecido mais duro. Cartilagens, músculo, se você cortar ele vai ficar mais duro. E o corpo cavernoso não é diferente. Se você cortar ele e você tentar que ele se preencha com um novo tecido cavernoso, isso não existe. Ele vai encher de cicatriz e não vai funcionar, você vai perder a função. Por outro lado, você ficar exercendo tração por muito tempo, você fala, se eu colocar um piercing na orelha, se eu colocar alguma coisa no lábio, vai esticar. É verdade. Tecidos moles você consegue fazer isso, tanto que existe na medicina alongadores de tecidos. Quando você quer fazer, por exemplo, um enxerto de pele, a pessoa tem uma queimadura e precisa fazer um enxerto, você pode implantar, por exemplo, um alongador, como se fosse uma bola aqui embaixo da pele, para expandir essa pele, ela vai crescendo e você vai ganhar um tecido extra. Depois você vai lá, corta essa pele que cresceu e costura de novo, então você ganhou um pouco de tecido. Só que veja bem, a pele é fácil de esticar, a pele é só pele, são células de tecido conjuntivo, de tecido dérmico que não tem muita função especializada. O lábio também é a mesma coisa, você ficar puxando ele vai esticar. Só que se você tirar esse piercing depois, vai ficar um negócio pendurado, vai ficar um negócio disfuncional. O pênis é a mesma coisa, você não pode exercer uma tração excessiva nele e esperar que ele tenha um efeito natural depois disso. Primeiro que não cresce, como eu falei, os estudos mostram que não tem esse crescimento por tração. Porque o pênis não é só pele, o pênis tem várias estruturas dentro dele que não crescem com tração. E se por acaso crescessem, não seriam funcionais. O exemplo de que as mulheres da África, se você for olhar, eu vou deixar um desenho também, são as mulheres que vão colocando argolas no pescoço e o pescoço vai crescendo porque vai empurrando o pescoço para cima. É um exemplo muito inadequado, porque na verdade você não consegue, primeiro que não aumenta o osso, você vai aumentando o espaço entre as vértebras cervicais e você vai achatando as costelas e a clavícula. Então você abaixa a parte de baixo e você aumenta o espaço das vértebras cervicais. E você vai esticando todo o tecido mole, musculatura, ligamentos, tendões. E se depois disso você tirar esses anéis, esse pescoço não tem muita função, ele não vai aguentar o peso, ele vai estar todo atrofiado, vai estar todo disforme e não vai servir a sua função, ou seja, ele vai ficar disfuncional. Então, se você quiser fazer isso no seu pênis, fique à vontade, mas eu não recomendo ficar colocando argola ou colocando um aparelho para tracionar ele, isso só vai machucar. E o rapaz que falou sobre mitose, que se você estimular vai ter mitose, no nosso corpo tudo é mitose. Todo dia está acontecendo mitose, que é a reprodução celular, para produzir célula sanguínea, para renovação das células da pele, para renovação das células do aparelho digestivo. Quase todas as células do nosso corpo sofrem mitose para a fisiologia normal do dia a dia. Só que, como eu falei, a cicatrização, você intervir nesse processo não funciona. Você não vai estimular o pênis a crescer só esticando. Não é assim que funciona. Não adianta eu pendurar qualquer coisa no corpo que vai funcionar. Isso é ciência. Não adianta você querer tentar explicar com princípios de biologia que não é assim que funciona. O corpo humano é muito mais complexo do que simplesmente puxar e esticar. Então um piercing não tem nada a ver, piercing de lábio não tem nada a ver com alongamento de pênis. Então, gente, não adianta. A gente tem que pensar que a medicina ela funciona por princípios muito éticos e muito rígidos. Então, não é por experiência de botequim que você vai conseguir provar que tal coisa funciona. Então, assim, a maioria dessas dúvidas era sobre isso. Dizendo que fulano funcionou, questionando por que funciona, porque a biologia é assim. Então, como eu falei no outro vídeo, como eu falo nesse, todo mundo é livre, façam o que vocês quiserem, entendeu? Acreditem em quem vocês quiserem, mas veja, primeiro, quem que tem verdadeiro interesse econômico em exercício peniano, em vender essas bobagens, vender essas picaretagens, porque você está sendo enganado. Eu não estou enganando ninguém, eu não ganho dinheiro em nada disso. Então, se você quiser ser enganado, tudo bem, é seu direito. Só que a ciência não te apoia. A ciência médica não corrobora esse tipo de tratamento. Então é isso aí, esse é o vídeo de hoje. Toda semana tem vídeo novo. Fique ligado e até a próxima.